A paz a todos, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e abençoe também a sua família. Tudo está nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. Só Ele pode mudar a sua história de vida. Eu quero fazer um convite muito importante para você. Nesta sexta-feira, às 23 horas, vai ser a mini vigília. A igreja se localiza no novo endereço, na rua São Paulo, 2570. Eu convido você que quer ser um vencedor na sua vida, você que quer vencer, você que quer alcançar os seus objetivos. Eu convido você a orar, a participar desta oração. Será 1 hora de oração, de palavra, de louvor, aonde vamos ali chamar a atenção do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não convido você a buscar uma religião, mas eu convido você a buscar um Deus que fez os céus e a terra. Porque a salvação não está no homem, não está na religião, não está na placa da igreja. A salvação está em Jesus Cristo, o Salvador. E Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu convido você que quer sair das drogas e não consegue, você que quer livrar dos vícios, você que quer mudar de vida, você que quer alcançar os seus objetivos. Eu digo para você, se você orar, Deus, Ele toca na sua vida. O poder da oração muda a sua história de vida. Essa vigília é a vigília para que você venha se aproximar de Deus e Deus Ele venha tocar na sua vida. Porque é através da oração que Deus Ele faz maravilhas na vida do ser humano. Eu convido você, nesta sexta-feira, às 23 horas, até a meia-noite. Quando for meia-noite, vamos entregar a oração. E isso é com base na palavra de Deus. Eu não estou fazendo esta vigília na carne. Tudo tem que ser feito no Espírito. A palavra de Deus diz: você tem que orar no Espírito, você tem que jejuar no Espírito, você tem que vir à igreja no Espírito de Deus, na confiança. Você tem que orar na confiança. O que é fazer no Espírito? É você acreditar num Deus poderoso. Então você vai vir a essa vigília acreditando num Deus que fez os céus e a terra, e Ele vai tocar na sua vida. Então você vai abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. A palavra de Deus diz assim, capítulo 16, versículo 19: Paulo e Silas açoitados e presos. Essa mini vigília é a vigília de Paulo e Silas. Você vai entender e compreender o que vai acontecer na sua vida, e você vai entender e compreender o poder da oração. Então o título diz: Paulo e Silas açoitados e presos. Por quê? Porque Paulo e Silas pregavam a palavra de Deus. Paulo e Silas não pregavam religião. Paulo e Silas não falavam de homens, mas Paulo e Silas falavam de Deus, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela proporciona para você saúde, paz. A palavra de Deus, ela livra você da morte, do câncer. Ela livra você das drogas, do alcoolismo. A palavra de Deus, ela traz paz ao seu casamento, à sua família. A palavra de Deus, ela é rica, ela é poderosa. A palavra de Deus é um tesouro para mudar a sua história de vida. E Paulo e Silas pregavam a palavra de Deus e acontecia maravilhas na vida das pessoas. Milagres aconteciam. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas pela palavra de Deus. É isso que vai acontecer nesta vigília. Então, eles prendem Paulo e Silas, as autoridades, usado pelo mal, porque a intenção do mal é que você não venha orar.
A intenção do mal é que você não venha se aproximar de Deus. Porque se você aproximar de Deus, o mal ele tem que sair. Ele tem que desaparecer. A palavra de Deus diz que a luz e as trevas não combinam. Então, quando você se aproxima da luz, as trevas têm que desaparecer. Então, prenderam Paulo e Silas. E a palavra de Deus diz assim, no versículo aqui, capítulo 19, capítulo 16, versículo 25. Você pode ler aí na sua casa, onde você estiver neste momento. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Olha só o que diz a palavra de Deus. Esses homens se encontravam na prisão. E diz assim, por volta da meia-noite. Então, por isso eu convido você, nesta vigília. Olha só o que vai acontecer na sua vida. Estes homens na prisão. Você que se encontra na prisão. A prisão é o quê? Aquilo que impede você de vencer. Aquilo que impede você de ter paz, de ter alegria, de ter saúde, de ter a prosperidade que vem de Deus. Porque muitas pessoas, prosperidade não é a quantidade de dinheiro que você tem, de propriedades que você tem. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, têm muitas propriedades, mas se encontram na prisão, se encontram na depressão, na tristeza, na angústia, no medo. A prosperidade que vem de Deus é aquela que Ele dá aquilo que é necessário para você ter paz. Isso é prosperidade, não é a quantidade. A prosperidade que vem de Deus é aquilo que satisfaz a sua vida, que proporciona para você paz. Então, a palavra de Deus está dizendo, livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Então, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, cantavam e louvavam o Senhor. A palavra de Deus está dizendo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles estavam louvando a quem? A palavra de Deus está dizendo? A Deus. Por isso eu convido você. Nós vamos cantar, nós vamos orar a o único Deus, o Salvador. E quando você faz isso, então Deus ele olha para você. Então essa mini vigília vai ser uma vigília que vai mudar a sua história, vai tirar você da prisão. Aquilo que está impedindo você de vencer, aquilo que está impedindo você de ser feliz, de ter paz, você não pode faltar. Você não pode perder a oportunidade de Deus mudar a sua vida. Para o milagre acontecer na sua vida, você tem que provocar, você tem que ter atitude. Você tem que fazer a sua parte como ser humano. E o impossível é Deus que vai fazer. Você faz aquilo que Deus deu condições para você fazer, de ir até a igreja. E Deus, ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Então Paulo e Silas estavam orando, como a palavra de Deus diz, cantando louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então Paulo e Silas se encontravam na mesma situação daqueles presos. Mas havia uma diferença. E qual era a diferença? A oração e o louvor. Então há diferença entre o justo e o perverso, a palavra de Deus diz. O justo ele ora, ele louva, mesmo na prisão, mesmo na dificuldade, mesmo na tempestade. O justo ele não para de orar. Então talvez você também se encontre na mesma situação do seu vizinho, mas só que há uma diferença. A diferença está em quem você busca, em quem você adora. E se você adorar o Deus de Paulo e Silas, ele vai olhar para você. Então a palavra de Deus diz agora, versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas
e soltaram-se as cadeias de todos. Então, de repente, Deus chegou ali, naquele lugar. Porque aonde há oração, aonde há louvor, Deus, Ele toca, Ele visita essa pessoa. Então, a oração daqueles homens fizeram que Deus mexesse na estrutura da terra para libertar aqueles homens. Então a palavra de Deus está dizendo, de repente sobreveio tamanho terremoto. Olha para você ver o poder da oração, da sua oração, a importância de você orar. Deus, ele fez tremer a terra. O que significa isso? Deus, ele vai mexer na estrutura da terra. Ele vai fazer o juiz assinar a sua vitória, dar vitória para você, a sua causa sair. Ele vai fazer. Ele vai mexer na estrutura da terra. Ele vai abrir portas para você de trabalho. Ele vai libertar o seu filho das drogas, seu marido. Deus vai curar você. Deus vai mudar a sua história. Porque quando você ora, então você chama a atenção de Deus e Ele aparece para você. A palavra de Deus diz que ao justo nasce luz nas trevas. Então você pode neste momento estar passando por uma luta muito grande. Mas se você orar, a palavra de Deus está dizendo que de repente, versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Todos foram libertos por causa da oração. É isso que vai acontecer na sua casa, é isso que vai acontecer na sua vida. Por isso eu convido você nesta sexta-feira, às 23 horas, das 23 horas às 0 hora, meia-noite. Vai ser uma hora de oração, de louvor, de palavra, aonde Deus vai mexer na estrutura da terra. Eu convido você, você que quer ser um vencedor, venha orar. Rua São Paulo, 2570. A Igreja Viva a Esperança se localiza no novo endereço, aonde ali Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.